Enquanto minha filha de 8 anos lutava pela vida no hospital, meus pais venderam nossas coisas e deram nosso quarto para minha irmã. Pagamento atrasou, disseram, com naturalidade. Não chorei. Agi. 3 meses depois, quando nos viram, ficaram pálidos. Recebemos alta numa terça-feira à tarde. Errado por princípio. Terça é dia de tarefas e e-mails, não de sair do hospital com o filho nos braços fingindo que mãos não tremem. Chloe parou nas portas automáticas, coelho preso sob um braço, outra mão agarrada à minha como cinto de segurança. Estava melhor. Também parecia alguém que aprendeu cedo demais que adultos dizem vai ficar tudo bem enquanto conectam tubos. Vamos para casa agora? Perguntou, como se eu pudesse mudar de ideia e voltar aos elevadores. Vamos, respondi, com voz mais leve do que sentia. Ela me observava como crianças fazem depois do medo, como se meu rosto fosse previsão do tempo. No carro, olhava a janela e depois para mim, conferindo. Minha cama ainda tá lá, né? Tá, eu disse. Estava. Dividíamos quarto na casa dos meus pais. Chloe tinha caminha, projetor de lua, pilha de livros para emergência. Eu tinha cama estreita e espaço de gaveta de quem é temporário na vida permanente de alguém. Ela suspirou. Quero meu cobertor. Eu sei, respondi. Não era só cobertor. Era ideia de coisas familiares. Ao estacionar, soltei o cinto devagar. Ela não reclamou. Ficou quieta, deixou eu ajudar. Odeio isso. Crianças ficam calmas demais quando já tiveram demais. Corpo decide que obedecer é mais seguro do que ser criança. Coelho, ela lembrou. Tá comigo. Eu carregava coelho, sacola da farmácia, pasta, chaves. Parecia carga suficiente para uma pessoa. A porta abriu antes da chave girar. Minha mãe surgiu com um sorriso ensaiado, quente o bastante para enganar sem lupa. Oh, querida, disse, olhando direto para Chloe. Olha você. Meu pai pairava atrás, mão na porta, esperando instruções. Minha irmã Megan estava no corredor. O filho dela, Aiden, ao lado, quieto, atento. Por um segundo, pensei o normal. Eles sabiam que a gente vinha. Estão aqui. Estão sendo decentes. O rosto de Chloe se iluminou daquele jeito cuidadoso que aprenderá, como se felicidade fosse algo que se testa antes para ver se dói. Oi, disse. Oi, amor, respondeu minha mãe, tocando o topo da cabeça dela, como se fosse de vidro. Entra. Tá frio. Chloe se inclinou para as escadas, coelho colado ao peito. Podemos ir pro meu quarto agora? Podemos, falei, aliviada com algo simples. Cobertor primeiro. Ajustei a sacola no braço e dei um passo. A mão da minha mãe pousou no meu cotovelo. Não agarrou. Pausou. Como alguém educado impedindo você de entrar no trânsito. Jenna, disse, ainda sorrindo. Antes de subir, você tem onde dormir hoje à noite? Demorei um segundo inteiro para entender. O quê? Hoje à noite, repetiu, suave, como se eu estivesse confusa. Onde vocês vão ficar? Os dedos de Chloe apertaram a orelha do coelho. Ela olhou do meu rosto para minha mãe. Nós moramos aqui, respondi. Saiu o plano, porque é assim que fatos soam. Minha mãe assentiu, como se concordássemos. Certo. E sobre isso, ali estava. A leve inclinação no tom dela, ou você não vai gostar disso embrulhado em educação. Meu estômago travou. Sobre o quê? Minha mãe soltou o ar devagar. Mega está usando seu quarto. Encarei. Meu quarto. O quarto que você estava usando, corrigiu na hora, como se pudesse editar a realidade com palavras. Chloe ergueu a cabeça. Minha cama fica lá. Megan desviou o olhar. Aiden passou a se interessar pela costura da própria manga. Meu pai pigarreou. Jenna, não, eu disse, baixo e afiado. Explica. O sorriso da minha mãe ficou. Não rachou. Só se manteve. Vocês ficaram fora 2 semanas. Eu estava no hospital. Sim, disse rápido, como concordância.
E nesse tempo vocês não usaram o quarto. A frase soou absurda na minha boca, como se repeti-la me tornasse cúmplice. E você não pagou a contribuição mensal? Acrescentou, suave. Ali estava. O motivo. A dobradiça. Eu disse que pagaria depois, falei. Estava focada na Chloe. Eu entendo, respondeu, num tom que me arrepiou, como quem fala de cupom vencido no caixa. Mas não podíamos manter coisas vazias. A voz de Chloe saiu pequena. A gente não foi embora. Eu estava doente. Apertei o braço ao redor dela sem pensar. Instinto de mãe. O que vocês fizeram com nossas coisas? Perguntei. Minha mãe piscou, surpresa com a velocidade. A maior parte está em caixas. Caixas onde? Na garagem, disse meu pai, prestativo demais. A maior parte, repeti. Essa palavra pesava. O sorriso da minha mãe mudou 1 milímetro. Tivemos que vender algumas. Chloe piscou forte. Vender minhas coisas. Não estavam sendo usadas, disse minha mãe, casual, como se fosse normal dizer isso a uma criança segurando pastas de alta hospitalar cheias de trauma. Minha boca secou. O que vocês venderam? Meu pai respondeu como ensaio, o videogame, o tablet, os fones. Chloe ficou imóvel. Sem choro, sem raiva. Choque puro, como se o cérebro recuasse para protegê-la. Meus fones, sussurrou. Meg entrou rápido, voz clara demais, tentando remendar o momento. Jenna, não foi porque quisemos. Dinheiro estava curto e o depósito do Aiden vencia. Depósito do Aiden, repeti. Meg assentiu, aliviada por ter justificativa. Não reembolsável. Precisávamos até sexta. Olhei para ela, depois para minha mãe. Então, enquanto Chloe estava no hospital, vocês venderam as coisas dela para pagar o Aiden. O sorriso da minha mãe se abriu um pouco, ofendido pelo jeito que falei. Você atrasou a contribuição. A mão de Chloe entrou na minha, forte a ponto de doer. Mostra as caixas, eu disse. Fomos à garagem. Cheiro de poeira e concreto frio. Pilhas de caixas contra a parede. Algumas com o nome da minha filha em marcador grosso. Chloe roupas. Chloe livros. Letra da minha mãe. Chloe tocou as letras com 2 dedos. Esse é meu nome. Eu sei, falei. Atrás de nós, minha mãe seguia como se fosse visita guiada. Guardamos as coisas importantes. Como quais? Escapou de mim. As que não têm valor de revenda. O maxilar do meu pai travou. O sorriso da minha mãe piscou. Voltou mais brilhante, como quem lembra que deve parecer gentil. Megan precisava de ajuda. Virei a cabeça devagar. Megan mora em outro lugar. Megan ergueu o queixo. Aluguel é caro. Hospital também, eu disse. Minha mãe entrou lisa, como sempre quando o clima pesa. Jenna, não precisa virar confronto. Não levantei a voz. Não me mexi. Então, disse, olhando para ela porque Chloe estava ali, enquanto eu e Chloe ficamos 2 semanas no hospital, vocês colocaram Megan e o filho no nosso quarto. Minha mãe fez um gesto pequeno, preciso. Não exatamente. Parei. Colocamos Megan no seu quarto, continuou calma. Aiden ficou no quarto de hóspedes. Houve um segundo tentando entender por que essa distinção importava. Quarto de hóspedes, repeti. Sim, disse ela, aliviada, como quem corrige detalhe. Chloe franziu a testa. A gente não podia usar esse quarto. Não, falei baixo. Não podia. Deixei o silêncio, depois reorganizei os fatos. Então vocês deram meu quarto para Megan. Deram o quarto de hóspedes pro Aiden. Venderam as coisas da Chloe e encaixotaram o resto. Os ombros da minha mãe relaxaram um pouco, satisfeita por alinharmos os fatos. Isso, disse. Inclinou a cabeça, voz adoçando, a parte que deveria consertar. Por isso perguntei se vocês têm onde dormir hoje. Esperei. Se não tiverem, continuou, podem ficar alguns dias.
Montamos o sofá. Não precisa ser grande coisa. Alguns dias, como se fosse erro de agenda. A mão de Chloe apertou a minha. Mãe, sussurrou. Onde a gente dorme? Olhei meus pais, minha irmã, as caixas com o nome da minha filha na letra da minha mãe. Assenti uma vez. Não concordância. Reconhecimento. Tá, eu disse. Minha mãe sorriu, aliviada, como quem foi gentil. Viu? Estamos sendo flexíveis. Não discuti. Não expliquei. Não disse mais nada. Peguei a jaqueta da Chloe do gancho e ajudei a vestir. Ela não perguntou. Só deixou eu fechar o zíper. Meu pai franziu a testa. Gena, pra onde você vai? Pra fora. Por quanto tempo? Perguntou minha mãe. Pausei, mão na porta. Não sei. Verdade. Lá fora, o ar estava mais cortante. Chloe entrou no banco do passageiro devagar, cuidadosa, como se tivesse medo de errar. Liguei o carro. O motor soou alto na rua quieta. Ela colocou o cinto e me olhou. A gente não vai ficar? Balancei a cabeça. Não. Ela assentiu, absorvendo, e recostou. Tá. Podemos dirigir um pouco? Podemos. Arranquei da guia. No retrovisor, a casa dos meus pais parecia igual a sempre. Eu não sabia para onde ir. Só sabia que não voltaria. Meg é 2 anos mais velha que eu e, na minha família, isso sempre significou que ela importava mais. Não de forma teatral, de novela. Meus pais juram até hoje que tratam os filhos igual. Só que não tratam. Isso aparecia nas decisões, sempre embaladas como práticas. Pequenas escolhas que se acumulam até você parar de chamá-las de escolhas e começar a chamá-las de padrão. Megan recebia conforto por padrão. Eu recebia expectativa. Megan ouvia vem cá, querida. Eu ouvia você é forte, vai dar um jeito. Parece elogio até perceber que é só uma forma educada de se afastar sem culpa. Quando Megan teve Aiden, o favoritismo não acabou. Evoluiu. Aiden virou o neto em torno do qual tudo era planejado. Não porque fosse prodígio, nem por disciplina esportiva. Pelo contrário. Tudo vinha embrulhado como diversão. A grande coisa do Aiden nunca foi treinar até os joelhos falharem. Era viajar. Finais de semana de beisebol fora da cidade. Se você nunca lidou com beisebol itinerante, é isso: crianças com camisas iguais, pais carregando cadeiras dobráveis, adultos fingindo que não estão pagando por uma mini-férias com beisebol de brinde. O time do Aiden tinha uma dessas viagens marcadas. Cidade de praia. Não torneio sério, não carreira. Praia. Calçadão, sorvete caro, crianças correndo de sandália ainda com uniforme porque acham que isso as faz importantes. Aiden não parava de falar nisso. Oceano, piscina do hotel, jantar do time, acordar fora de casa e dizer a gente tá aqui por causa do beisebol, como se isso explicasse tudo. Meus pais adoraram. Chamavam de oportunidade, mas o que queriam dizer era queremos que ele se divirta. Chloe nunca recebeu esse tipo de energia. Chloe ganhou o rótulo de fácil, palavra que adulto usa quando não quer admitir que uma criança aprendeu a diminuir. Megan e eu somos divorciadas, e foi aí que a diferença virou impossível de ignorar. Quando o casamento de Megan acabou, meus pais se mobilizaram como missão conjunta. Minha mãe culpou-os imediatamente. Meu pai fez aquele gesto sério de cabeça, ele nunca te mereceu. Megan não podia errar porque estava passando por algo. Quando meu casamento acabou anos antes, quando Chloe era menor e minha vida bem menos estável, meus pais não se mobilizaram. Avaliaram. Ofereceram um quarto, não conforto. Morar ali não era grátis. Nem era gentil. Havia contribuição mensal, que chamavam de justa, mas a expectativa não dita de que eu me tornasse útil. Mais recados, mais tarefas, mais você pode só, que não eram pedidos. Naquela casa, pedidos eram para Megan. Eu pagava para morar ali e depois pagava de novo em trabalho. Fiz porque precisava. Aluguel não se importa se você está exausta. Matemática de mãe solo não estica por mágica.
O que doía não era pagar. Era ver dinheiro virar opcional quando era pra Mega. Meus pais davam dinheiro pra ela comprar coisas do Aiden. Cobririam extras sem discussão. Chuteira nova, moletom do time, depósito que vencia sexta. Tudo era urgente quando era pra ele. Tudo era flexível quando era pra ela. Mas comigo, sempre regra, sempre prazo, sempre a não dar. Antes do divórcio da Mega, antes dos sonhos de beisebol de praia do Aiden, antes de meus pais começarem a me tratar como inquilina com tarefas anexas, havia outra adulta naquela casa. Minha avó Helen, mãe da minha mãe. Quando eu era pequena, talvez 6 anos, ela simplesmente estava ali. Não ao fundo. Na sala. Do jeito que importa quando você é criança e ainda não sabe que está marcando pontos. Lembro de uma noite em que não consegui dormir porque Mega chorava no quarto de novo. Não choro de dor. Choro performático. Do tipo que faz minha mãe correr como se a casa estivesse pegando fogo. Eu estava no corredor, de meia, pequena demais para fazer qualquer coisa além de ouvir. Minha avó me encontrou ali. Não mandou eu voltar para a cama. Não disse para de rondar. Me levou para a cozinha, colocou um copo d'água na mesa como se fosse compromisso sério e deslizou um biscoito na minha direção, como quem suborna uma testemunha mirim. Sua irmã é barulhenta, disse baixo. Eu dei um riso curto. Escapou. Ela não me repreendeu. Só inclinou a cabeça e disse, você tem direito a sentir, sabia? Ninguém nunca tinha dito isso para mim como fato. É isso que mais lembro. Não gesto grandioso, não discurso. Só um adulto abrindo espaço para mim numa casa onde a atenção já estava sempre gasta. E então ela desapareceu da minha vida de forma tão limpa que pareceu apagamento. A cadeira sumiu da mesa. A caneca sumiu do armário. Perguntei para onde ela foi e minha mãe respondeu sem tirar os olhos do que fazia, como se eu tivesse perguntado sobre o tempo. Ela foi embora. Essa foi a primeira versão. Depois vieram outras. Era difícil. Era dramática. Sempre queria alguma coisa. Não dava para confiar. Às vezes minha mãe insinuava dinheiro. Às vezes traição. Os detalhes mudavam, a regra não. Não pergunta. Não sente falta. Não fala dela. Então não falei. Quando você tem 6 anos, não discute com quem te alimenta. Só aprende quais assuntos custam caro demais. Você engole a lembrança e diz a si mesma que deve ter entendido errado o que sentiu naquela época. Eu sabia que ela estava viva em algum lugar, a cerca de 1 hora dali. Só isso. Um fato na borda do mapa da família. Uma pessoa que fui treinada a tratar como um rótulo de perigo. Eu não sabia para onde ir. Esse era o problema inteiro. Não onde ficar, não o próximo passo. A ausência de um endereço que não viesse com condições. Chloe estava no banco do passageiro, coelho preso sob o braço, olhando para frente, como se não me encarasse, eu ainda não precisasse explicar nada. A gente vai ficar em algum lugar? Vai, respondi. Ela esperou. Só estou vendo onde. Ela sentiu uma vez e não perguntou de novo. Foi aí que percebi que ela entendia mais do que eu queria. Dirigi alguns minutos sem destino, só movimento. Então parei no estacionamento e fiz a única coisa que minha mãe tinha me treinado a não fazer. Liguei para minha avó, Helen. Eu ainda tinha o número. Não sei por quê. Hábito, talvez. Ou a parte do cérebro que se recusa a fechar saídas. Chamou 2 vezes. Alô? A voz dela veio calma, sem desconfiança, sem defesa. É a Gena, eu disse. Sua neta. Uma pausa. Depois, Gena. Só meu nome. Sem acusação. Sem porque agora. Precisamos de um lugar para ficar, eu disse. Sem suavizar, sem enfeitar. Onde vocês estão? Ela perguntou. Contei. Venha pra cá, disse. Vou estar em casa. Só isso. Desliguei e fiquei um segundo com as mãos no volante, olhando pro nada. Chloe me olhou. Era sua avó? Era. Ela é legal.
Lembro dela sim, eu disse. É o que eu sei. Dirigimos cerca de 1 hora. Chloe cochilou em intervalos curtos, acordando sempre que eu reduzia a velocidade, como se o corpo ainda não confiasse em transições. Quando chegamos, o prédio era pequeno e silencioso. Sem drama, sem luxo. Apenas ali. Minha avó Ellen abriu a porta antes de eu bater. Estava mais velha do que eu lembrava e exatamente igual no que importava. Os olhos foram direto para Chloe. Oh, disse baixo. Entra. Sem perguntas, sem hesitação. Ela se afastou e nos deixou entrar como se fosse óbvio que pertencíamos ali. Chloe ficou perto de mim. Minha avó não estendeu a mão, não invadiu espaço. Só disse, o sofá serve. E colocou um cobertor, como se já tivesse decidido que Chloe ficaria. Apareceu água. Depois, silêncio. Chloe se encolheu sob o cobertor sem ninguém pedir. Coelho sob o queixo. Não disse obrigada. Não precisava. Minha avó sentou à minha frente. O que aconteceu? Perguntou. Não há um porquê, não há o que você fez. Só o que aconteceu. Contei a versão curta. Hospital, alta, voltamos para casa, quarto sumiu, coisas em caixas, algumas vendidas. O maxilar dela travou. Eles venderam as coisas dela. Sim. Pra quê? Hesitei meio segundo e disse. Depósito do Aiden. Beisebol itinerante. Fim de semana na praia. Aquilo bastou. Minha avó soltou o ar pelo nariz. Não riso. Não raiva. Reconhecimento. Sua mãe, disse. Chloe se mexeu um pouco. Eles venderam meus fones. O rosto da minha avó suavizou na hora. Sinto muito, querida. Chloe assentiu, como se não confiasse na própria voz. Minha avó voltou para mim. Ela disse que eu fui embora. Disse. Disse por quê? Depende do dia, respondi. Minha avó assentiu. Eu morava com vocês quando eram pequenas. Eu trabalhava. Eu ajudava. Aí machuquei as costas. Não conseguia mais fazer o que fazia. Não era mais útil. Não levantou a voz. Não dramatizou. Quando deixei de ser útil, disse, sua mãe decidiu que eu era um problema. A explicação encaixava demais para discutir. Ela ficou um instante com as mãos juntas, olhando além de mim, para Chloe encolhida sob o cobertor, tentando ocupar o menor espaço possível. Queria poder resolver isso do jeito fácil, disse por fim. Queria te dar dinheiro e mandar você dormir. Não respondi. Qualquer resposta viraria encenação. Minha avó respirou fundo e se levantou. Não tenho dinheiro assim, disse por cima do ombro, quase irritada consigo. Dinheiro de sentar e resolver sua vida em um dia. Entrou no quarto e voltou com uma caixa de papelão gasta, daquelas que já abriram e fecharam vezes demais e se recusam a morrer. Meu marido guardava uns certificados antigos, disse, colocando a caixa com cuidado. Nunca mexi nisso. Provavelmente não vale nada. Mas talvez tenha algo que ajude, nem que seja para te estabilizar por um mês. Ela olhou para Chloe, depois para mim, oferecendo aquilo com as 2 mãos e sem orgulho nenhum. Agradeci porque era a única coisa que eu conseguia fazer sem quebrar. Naquela noite, depois que Chloe finalmente dormiu, coelho sob o queixo, respiração regular de novo, sentei à mesa pequena com a caixa à frente e o telefone ao lado. Abri a caixa e entendi uma coisa na hora. Eu não fazia ideia do que estava olhando. Não eram cheques. Não era dinheiro. Só papéis antigos com nomes de empresas. Alguns soavam familiares. A maioria não. Comecei a pesquisar um por um. A maioria não levava a lugar nenhum. Empresas que não existiam mais. Nomes que terminavam em páginas mortas ou fóruns de colecionadores. Alguns valiam tecnicamente alguma coisa. Nada que mudasse tudo. Talvez o suficiente para comprar comida. O suficiente para decepcionar. Então puxei um papel que dizia Apple Computer Inc. Parei. Não porque eu entendesse de finanças, mas porque eu sei o que é Apple.
Conferi de novo, para ter certeza de que não estava lendo errado. Havia uma anotação presa, desbotada, mas legível. $400. Pesquisei, esperando talvez alguns milhares, se tivesse sorte. O suficiente para um depósito barato. O suficiente para respirar por um mês. Não foi isso que apareceu. O que apareceu foi algo simples. Ações compradas décadas atrás não ficam iguais. Com o tempo, se multiplicam. Fiz as contas. Se ele comprou cerca de $400 na época, eram 18 ações. Essas 18 viraram 432. Abri o preço atual. Digitei. Fiquei encarando o número na tela até meus olhos pararem de tentar rejeitar. 1.905.100. Fiquei sentada um longo segundo, celular na mão, coração batendo forte a ponto de dar enjoo. Depois levantei em silêncio e fui até a porta da minha avó. Bati uma vez. Ela abriu na hora. O que foi? Não disse nada. Só estendi o telefone. Ela se inclinou, apertou os olhos, depois endireitou devagar. Ah, disse. Não animada. Não feliz. Atônita. Porque alguns números não parecem dinheiro de imediato. Parecem saída. 3 meses depois, eu estava numa casa que era nossa. Ainda tinha dificuldade de dizer essa frase sem acrescentar mentalmente a por enquanto. As semanas seguintes àquela noite se misturaram, menos dramáticas, mais administrativas. Ligações, reuniões, formulários, espera. Gente confirmando, reconfirmando, confirmando de novo que sim, os números eram reais, sim, tudo conferia. Eu não me sentia sortuda. Me sentia desconfiada. Cada passo vinha com a sensação de que alguém ia tocar meu ombro e dizer desculpa, foi um engano. Ninguém disse. Não vendemos tudo. Não precisava. Minha avó foi firme nisso. Vendemos só uma parte, o suficiente para a entrada, e deixamos o resto quieto. A ideia era estabilidade, não espetáculo. A casa não era enorme. Não era chamativa. Mas era sólida, silenciosa. Daquelas em que você fecha a porta e não sente que está pedindo oxigênio emprestado. Chloe escolheu o quarto primeiro. Escolheu com cuidado, como se alguém pudesse mudar de ideia se ela fosse rápido demais. Quando colocou o coelho na cama e olhou para mim, sorriu. Um sorriso de verdade. Não o cuidadoso desde o hospital. Esse, ela disse. Ele se mudou com a gente sem cerimônia. Quarto no térreo, menos escadas, escolhas práticas que não precisavam de justificativa. Pareceu natural, sem perguntas. O que me surpreendeu foi quanto tempo levou para a incredulidade passar. Mesmo com caixas abertas, mesmo com Chloe dormindo a noite inteira de novo, eu ainda me pegava no corredor, esperando alguém dizer que tínhamos que ir embora. O único contato com meus pais nesses 3 meses foi transacional. Uma ida à casa deles. Uma retirada silenciosa das caixas da garagem. Sem conversa, sem pedido de desculpa, sem pergunta sobre Chloe. Só logística. Depois disso, nada. Por um tempo, achei que fosse o fim. Queria que fosse. Eu estava na garagem vendo Chloe desenhar com giz no chão quando vi meus pais vindo pela rua. Não deveria ter sido surpresa. Mantivemos a mesma zona escolar para Chloe não trocar de escola. Mesmo mercado, mesmas calçadas, tudo igual. Era questão de tempo. Só não esperava aquele dia. No começo, eles não me viram. Andavam devagar, conversando, como quem mata tempo. Minha mãe olhou para cima. Diminuiu o passo. Meu pai deu mais um antes de notar que ela tinha parado. Os dois olharam para casa. Não para mim. Para casa. Fiquei onde estava. Chloe continuou desenhando, agachada, totalmente concentrada. Minha mãe atravessou a rua primeiro. Jenna, disse, agora insegura. O que você está fazendo aqui? Oi, respondi. Meu pai franziu a testa. Está visitando? A pergunta acertou em cheio. Não. Os olhos da minha mãe voltaram para casa. Então,
Você está alugando? Balancei a cabeça. Houve um silêncio. Chloe levantou o rosto. Essa é nossa casa, disse, casual, como quem fala do tempo. O rosto da minha mãe se contraiu. Nossa casa. Meu pai se virou inteiro para mim. Você mora aqui? Moro. Foi ali que caiu a ficha. Não com grito, não com drama. Uma recalculada visível que eles não conseguiram esconder. Minha mãe riu uma vez. Rápido demais. Desde quando? Desde que mudamos, eu disse. Ela abriu a boca, fechou, tentou de novo. Mas como? Não respondi. Chloe puxou minha manga. Posso entrar? Minhas mãos estão sujas. Pode, eu disse. Lava. Ela correu para dentro, pode giz ficando no ar. Minha mãe acompanhou com o olhar, depois voltou para mim. Gena, o que está acontecendo? Minha avó surgiu no vão da porta, sem anunciar presença. Apenas ficou ali. Minha mãe congelou. Meu pai cerrou o maxilar. Então é por causa dela. Não, respondi. É por causa de vocês. Minha mãe tentou sorrir. Se envolve dinheiro, nos diz respeito. Não, falei firme. Herança não. E não é assunto seu. Minha avó falou calma, definitiva, vocês devem ir? Isso é entre mim e minha filha, retrucou minha mãe. Também é minha casa. Silêncio. 2 semanas depois, chegou a carta. Processo por abuso financeiro contra idosa. Mentiras, acusações, medo. A advogada não se abalou. Intimidação. Quando Chloe perguntou se a culpa era dela, abracei forte. Adultos respondem pelos próprios atos. Minha avó blindou tudo num truste. Limpo. Fechado. O processo morreu em silêncio. Então cobrei o que venderam enquanto Chloe estava no hospital. Não drama. Só fatos. O cheque veio. Prova. Hoje, a casa é nossa. Eles sumiram. Quase nos apagaram. Mas não desta vez.